meu nome é Thiago e hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Antes de dar início, eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal. Por quê? Porque você é uma forma de você estar fazendo com que a palavra de Deus chegue um pouco mais longe. Quando você se inscreve, curte e compartilha, você está fazendo com que essa palavra possa chegar um pouco mais longe, ok? Conto com você. Bom, a palavra de hoje é koinonia, a marca dos discípulos de Cristo. O que é koinonia? Koinonia é uma palavra grega. O significado principal é companheirismo, compartilhar em comum, comunhão. Uma das passagens principais onde fala de koinonia é Atos 2,42. Fala assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. A comunhão, ela é principal, ela é uma chave. Comunhão, oração, todo aquele que busca Deus, ele deve estar unido em amor, em fé. Para quê? Para encorajar uns aos outros. Isso é a essência de amemos uns aos outros. Lá em Filipenses, 2, do 1 ao 2, diz assim: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Isso é estar de acordo uns com os outros, sabe? Unidos em um objetivo, para servir de lado a lado. Isso aí deixando de lado todas as discussões fúteis, as diferenças fúteis que não vêm ao caso agora. A nossa koinonia, ela, uns com os outros, é baseada na koinonia com Jesus. Para que nós, de fato, estejamos unidos, nós precisamos estar primeiro unidos em Cristo, porque Cristo é o cabeça, e Ele é quem une todo o corpo, e Ele sabe quem pertence ao corpo de verdade e quem não é. Ele sabe, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então isso é uma coisa, Jesus sabe quem é ovelha dele. Ele fala, eu sei quem são as minhas ovelhas. Então Ele sabe quem é as ovelhas dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, aqueles que são ovelhas de Jesus, esses aí conseguem ter essa união verdadeira, porque estão ligados no mesmo Espírito, estão em comunhão. E a comunhão, ela ultrapassa muitas coisas. Sabe aquela pessoa, que já deve ter acontecido na sua vida, de encontrar uma pessoa onde você começa a conversar e parece que você conhece ela há muito tempo. Parece que você conhece ela há muito tempo, principalmente no meio cristão. Eu já conversei com vários cristãos que, eu sentei para conversar com ele, parece que eu conheço a pessoa. Nós temos o mesmo Espírito. Isso faz toda a diferença. O Espírito de Jesus, de humildade, mansidão, habita em nós, e isso faz diferença. Isso faz diferença. Eu sei que existem vários tipos de comunhão. Eu estou aqui para dizer daquela comunhão não de pizza somente, mas é uma comunhão voltada à oração. Porque amigos para pizza, amigos para sair, amigos para churrasco, é fácil de você conseguir. Agora, aqueles amigos verdadeiros, aquela comunhão verdadeira, ela é muito mais profunda, ela vai além, ela vai da sua comunhão com Cristo e a minha comunhão com Cristo, e nós juntos tendo comunhão com Cristo na oração e no partir do pão, na pizza, no churrasco e assim por diante. Se dissermos, lá em 1 João 1, 6 ao 7, diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando nós falamos em manter comunhão uns com os outros, nós não estamos dizendo para você manter comunhão com os falsos irmãos. Pelo contrário, dos falsos irmãos, aparta-te, se afasta. Mas dos verdadeiros irmãos, nós devemos sim estarmos unidos. Agora eu quero que você pense aqui comigo. Imagina no céu. Como que é a comunhão entre os irmãos? Como é a comunhão no céu? Pensa comigo. Um lugar onde não tem inveja, onde não tem ciúmes, onde não tem aquele olhar julgador. Às vezes não precisa dizer nada, Às vezes só um olhar o demonstra. Por quê? Porque aquilo que está no coração não tem como esconder. De fato, não tem como. Então imagina o céu. É top, né? Imagina uma comunhão disso. Nós podemos viver uma centelha disso aqui na Terra.
Quando nós andamos verdadeiramente na luz e encontramos pessoas que verdadeiramente estão na luz, nós podemos viver sem entender isso. Houve um momento da minha vida em que eu estava muito triste e abatido, porque eu fazia parte de uma igreja grande, mas eu não me sentia em comunhão com os irmãos de fato. Eu não sentia que ali havia de fato uma comunhão verdadeira. Pelo contrário, a comunhão era baseada somente na comida, somente nas festas e muitas das vezes baseada em competições. A melhor roupa, o melhor carro, a melhor esposa, o melhor tênis. Não era uma comunhão genuína e verdadeira. E eu me sentia muito só, muito só. E nisso daí Deus me deu uma visão. Eu tive uma visão onde era um lugar como se uma parte do céu, um pedaço do céu, onde tinha uma multidão, eu não conseguia contar essa multidão, assim, era uma multidão enorme. Só que era como se eles estivessem me assistindo. E é como que se eles tivessem visto a minha vida toda. Eram pessoas que me conheciam. O olhar deles demonstrava isso, como se dissesse, eu sei muito bem quem é você. E eu me senti tão bem com eles, tão bem, tão acolhido, tão sem julgamento, aquele olhar assim de, olha, você não precisa se esconder. Nós sabemos quem você é, e você é o que nós somos. Todos nós dependemos da graça de Deus. Eu sentia muito isso. Até, assim, sabe, eu me sentia sozinho e ali eu sentia minha família. Até tem uma frase que eu escrevi que é o que eu senti em relação ao que eles me passavam ali. Essa frase dizia assim: estamos aqui e torcemos por você. Céus e terra não separa a família. Estamos ligados pelo sangue do Cordeiro. Sabe, eu me senti muito acolhido, me senti assim, minha família. Eu tenho uma família. Para quem conhece a minha história, tenho aqui no canal o testemunho da minha vida para você entender melhor o contexto de tudo. Mas eu tenho uma família. Eu tenho uma família. Eu me senti ali pertencente a uma pátria, que não é a pátria aqui da Terra. É uma pátria celestial, algo que está muito além desse mundo. E que também tem uma ligação, uma conexão muito além desse mundo. Sabe, onde as coisas não são baseadas no que você tem, mas no que você é. No valor que o Criador de todas as coisas te dá. Porque se o Rei dos Reis viu algo de importante em mim e em você, quem sou eu para dizer que você não é importante? Ou quem é o ser humano para dizer que você não tem importância? Uma outra experiência que eu tive, essa daí foi com um grupo ao qual eu pertenci também. Esse grupo, ele tinha um nome muito peculiar, né? Ele tinha o nome de Discípulos de Cristo. E eu acho muito interessante a história do porquê o nome Discípulos de Cristo. Esse grupo ele foi criado numa época em que estava no auge aquele método do G12 que as igrejas estavam adotando. E nisso daí havia muito orgulho também, muita arrogância numa boa parte das pessoas que fizeram parte desses métodos. E aí a pessoa dizia, eu sou discípulo de fulano de tal, eu sou discípulo do pastor Beltrano, e tipo assim, erguia, né, para falar. E nós, desse grupo, olhávamos isso e pensávamos, não é isso, nós não somos isso. E quem é o homem? Quem é o pastor? Com todo respeito, quem é o pastor? Quem é o pastor? Jesus disse, né? Há um só pastor. Fica a dica aí. Então, assim, havia sempre, eu sou discípulo disso, eu sou discípulo de fulano e tal. E aí havia uma pressão toda para você arrumar um discipulador, uma pessoa para ficar ali com você. E tinha que ser uma pessoa de linhagem e aquela coisa toda, né? Aí nós olhamos e falamos, não, houve uma reunião entre nós, no caso eu propus esse nome. Olha, o nome que eu acho que seria interessante é Discípulo de Cristo. Por quê? Quando te perguntarem quem é o seu discipulador, de quem você é discípulo, porque sempre havia isso, principalmente nos congressos, de quem você é discípulo.
e nós chegávamos e dizíamos: nós somos os discípulos de Cristo. Era uma maneira de protesto para acabar com aquela fogueira de vaidade, entendeu? É uma maneira de protesto para que nós, tipo assim, olha, eu não faço parte disso. Aquela discussão da igreja de Corinto, né? Nós somos de Paulo, nós somos de Apolo, nós somos disso, daquilo. Não, todos nós somos de Cristo. Todos nós somos de Cristo. Cristo é o cabeça, não o pastor. Nesse grupo foi onde eu tive a maior experiência de koinonia, de comunhão verdadeira entre os irmãos. Eu sei que nesse grupo, todos que adentraram esse grupo, principalmente no início, até mais ou menos ali na parte do meio do tempo que o grupo durou, todos buscavam a Deus de maneira intensa. Todos tinham um coração voltado para Deus. Ou seja, pessoas assim atraía cada vez mais pessoas assim. É lógico, eram poucos, né? Eu lembro quando começou, esse grupo tinha uma média de 35 pessoas, e no final das contas sobrou 5, né? Contando comigo também. Sobrou 5 pessoas, ou seja, de 30 e poucos sobrou 5, mas porque o objetivo era de fato se aprofundar em Deus, não trabalhar fogueira de vaidade, pelo contrário, é fazer aquilo que a palavra nos ensina. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, sararei a sua vida, sararei seu coração, sararei as suas feridas. Era isso ao qual nós acreditávamos, e então nós buscávamos isso de forma intensa, e aí logo depois buscando estratégia para poder também passar isso para as outras pessoas, e também estratégias de evangelismo. E o interessante é que muitas das vezes eu confessava os meus pecados baseado ali em Tiago 5,16, que fala, né, confesse as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Então, muitas das vezes houve necessidade de eu confessar os meus pecados. E sabe qual era o mais interessante? Que todas as pessoas me olhavam com um olhar de amor. Olhavam com um olhar de ternura, compaixão. E quando oravam por mim, era uma oração carregada de amor e compaixão. Era nítido isso, dava para sentir, era palpável isso. E muitas outras vezes que eu não estava bem, que eu estava abatido, triste, quando eu chegava lá, era renovado, entendeu? A oração também de cada um, não era só a questão de, o líder, isso, aquilo, não, todos, parece que estava ligado ao Espírito de Deus, e havia um mover do Espírito Santo ali de tal forma que o Espírito Santo tinha liberdade, que ficava até nítido e feio, quando a gente, às vezes, eu também, tentava sair daquilo que o Espírito Santo estava direcionando. Porque todos percebiam o mover do Espírito Santo, então se alguém tentasse sair, ficava meio feio, tipo assim, tá saindo, tá saindo da rota. Era muito interessante isso, como isso ficava interligado. E aí, obviamente, como já aconteceu, de eu querer, né, sair do que o Espírito Santo está movendo ali, e todos perceberem isso, e eu perceberem isso e também perceber que todos perceberam, aí bate uma vergonha, né? Você fala, Senhor, me perdoa, não quero barrar teu Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para agir, porque aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Pensa nisso. E uma das coisas muito interessantes era a transparência. Quando as pessoas me olhavam, as pessoas que faziam parte desse grupo, eles me olhavam, eles me enxergavam. Eles viam de fato quem eu era. Ali, realmente, eu senti uma centelha do que é uma comunhão bíblica e comunhão celestial de algo que tem no céu, aonde as pessoas me enxergavam de fato e eu conseguia enxergar as pessoas quem eram de fato. Não havia um olhar de ciúmes, de inveja, de arrogância, orgulho, não havia. Nesse período, não. É lógico que um grupo assim é um alvo especial do inferno, né? Então o inferno olhava com uma maneira especial para esse pessoal aí. E obviamente que com o tempo houve sim sutilmente, sabe quando um navio está no meio do oceano e aí você muda lá 1 centímetro da rota no leme? 1 centímetro da rota. 1 centímetro da rota é o suficiente para quando você andar aí uns 1000 quilômetros e você mudar a rota. Muitas das vezes o engano é sutil. No caso desse grupo, sim, a começar de mim, começou a haver um pouco de orgulho. Nós somos os melhores.
Nós temos Deus. Rolar um pouquinho de orgulho. Aí esse orgulho vai atrapalhar a comunhão, como foi com o Adão. O orgulho começar a atrapalhar a comunhão com Deus, que é o principal fundamento para a comunhão entre os irmãos. Nisso daí perdemos a transparência, aonde nós tínhamos ali o costume de confessar as nossas culpas uns aos outros, já começamos a guardar para nós mesmos. E já não havia mais como enxergar um ao outro. Os objetivos começou a mudar, o foco maior agora era o evangelismo, e não só manter a chama acesa, mas às vezes ficou muito o foco do evangelismo, ganhar almas, e aí nisso acabamos se perdendo e o grupo se desfez. Por isso. Mas assim, o grupo se desfez, no entanto, eu posso dizer que foi uma das maiores experiências que eu tive de comunhão entre irmãos. Houve sim outras experiências ao qual eu tive, mas não tão profunda como foi com esse grupo. Houve outras experiências, outras pessoas que eu conheci, que eu tive ligações com essas pessoas que foram divinas, celestiais, assim eu posso dizer, e tremendas. Mas esse grupo foi bem marcante, o grupo Discípulos de Cristo. Deus, ele criou o ser humano, ele criou nós para termos comunhão com o Pai. E aí, como que foi perdida essa comunhão? Como que foi perdida a comunhão entre nós, irmãos, e como que foi perdida a comunhão com o Pai? A comunhão com o Pai foi perdida com Adão e Eva. Adão e Eva se sentiam em falta de algo. Por quê? Tinha um certo sujeito que falou, olha, eu tenho isso. E disse, vocês não têm. E aí Eva se sentiu em falta e falou, eu também quero ter. E foi lá, comeu do fruto proibido. E ofereceu para o seu esposo Adão, que acabou também comendo do fruto proibido. E aí os dois se sentiram peladão, né? Viram que estavam nus. Eles desobedeceram a Deus. A desobediência a Deus fizeram eles se esconderem. Como? Adão e Eva viram, poxa, por que nós estamos nus? Mais ou menos isso. Eu vou trazer uma alegoria aqui. Quando nós pecamos e não queremos, de fato, ser confrontados pelos nossos erros, pelos nossos pecados, o que nós fazemos? Nós nos afastamos de pessoas de Deus, nós nos escondemos. Então, Adão e Eva começou a se esconder. Peraí, eu tenho vergonha disso. Eu tenho vergonha daquilo. E começaram a se esconder. E a voz de Deus começou a ecoar pelo jardim. O que Adão fez? Ai, meu Deus, eu vou me esconder. E Adão se escondeu. E Deus disse, Adão, onde está? E Adão disse, Senhor, eu ouvi a tua voz e fiquei com medo e me escondi. Ou seja, ele fez algo de errado, ele fez uma cagada. E se escondeu. Mas nós não somos diferentes de Adão e Eva. Isso daí, de se esconder, pode reparar, todos nós quando pecamos, nós, ao invés de nos humilharmos diante de Deus, que era o costume que aquele grupo que eu falei tinha, os discípulos de Cristo, de quê? De se humilhar. E ainda para fazer o negócio ficar uma humilhação mais ainda, é de dizer, olha, eu pequei. Havia uma liberdade quando essas palavras eram ditas. Havia uma grande liberdade. Porque já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas quando nós nos escondemos, nós perdemos a comunhão com o Pai e começamos a perder a comunhão uns com os outros. Porque aí nós começamos a esconder-nos uns dos outros. E é assim que é perdida toda a comunhão. Porque nós nos escondemos. Aí começamos a frequentar lugares usando máscaras, se escondendo, não mostrando quem somos realmente. E sabe, e aí muitas das vezes somos usados pelo inimigo para mostrar uma cara de perfeição, usar uma máscara de perfeição, sendo que é uma perfeição que não existe, que é mentira. E todos nós somos dependentes da graça de Deus. Então eu não sou perfeito, você não é perfeito. E nunca seremos 100%. 100% foi Jesus. Agora, há uma diferença para o coração contrito, para o coração quebrantado. Há uma diferença para aquele que se humilha. Como eu disse no início, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, há uma promessa para esses. Uma comunhão conquistada na cruz. Uma koinonia conquistada por Jesus. Aquilo que Adão perdeu, Jesus conquistou.
Então não precisamos mais nos esconder. Independente do que o mundo fala, independente do que qualquer pessoa possa falar. Você já ouviu alguma vez na sua vida que você é um lixo? Certo, vamos pensar. Quem sou eu? Ou quem é qualquer ser humano desse mundo para dizer que eu e você somos um lixo e não prestamos? Que você não é importante? Se o Deus que criou todas as coisas, o Criador, o Rei dos Reis, diz que você é importante, quem sou eu para dizer que você não é? Se de fato eu estou em Deus, eu estou no Pai, eu consigo ver a importância que você tem. E eu consigo ver além dos pecados, dos seus pecados, e você vai conseguir ver além dos meus pecados. Porque você sabe da essência divina que está em nós. E aí nós não apontamos o dedo, porque quando nós apontamos o dedo, temos 3 apontados para nós. Nós não julgamos, nós não menosprezamos, nós não condenamos. Porque não foi isso que Jesus ensinou, mas é isso que o mundo faz. É isso que a maioria dos cristãos faz. Então, hoje, Deus ele diz para nós: minha filha, meu filho, onde você está? Onde você está? É um momento, sabe, de rasgar o coração diante de Deus. O que é rasgar o coração? É abrir o coração de fato e mostrar e ser sincero. Não há uma conversão verdadeira sem que haja uma sinceridade diante de Deus verdadeiro, de quem nós somos. É como a palavra fala: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Não adianta nada eu rasgar as minhas vestes se o meu coração ele é duro como uma pedra. Quando o Rei dos Reis ele se manifesta, não tem orgulho, arrogância do homem que se mantém de pé. Quando o Rei dos Reis verdadeiramente se manifesta, não tem coroa que se mantém na cabeça. Sabe aquela visão que João teve no Apocalipse dos 24 anciões? Os 24 anciões eram 24 que estavam em 24 tronos. Eles usavam coroas. Ou seja, eles têm um título de rei ali. Mas quando o Rei dos Reis se manifestou, eles levantaram do trono deles, se prostraram e tiraram suas coroas e jogaram aos pés do Cordeiro. Sabe por quê? Porque diante do Cordeiro, ninguém é digno de se assentar em trono e de manter sua coroa. Porque digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória e o louvor, hoje e sempre. Eu e você não merecemos nada, nós recebemos graça de Deus. E pela graça de Deus, nós conseguimos ter comunhão com o Pai. E tendo comunhão com o Pai, andando na luz, nós vamos ter comunhão uns com os outros. Eu digo não com os falsos irmãos, tá? Mas com os irmãos verdadeiros, aqueles que verdadeiramente andam na luz. E se você anda na luz, não anda nas trevas, você não se esconde. Você mostra realmente quem você é. Para que todos vejam. Todos vejam quem realmente você é. E você não teme, porque você sabe quem Ele diz que você é. Não de uma forma arrogante, tá? Não de uma forma arrogante. Mas mais importa o que o Pai Celestial diz do que o homem. O homem vai passar. Logo vai passar. Quanto tempo vive o ser humano? 80, 100 anos, 120, alguns? Passa. Mas Deus ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Pai, quero te entregar essa palavra e peço-te que o Senhor atinja mesmo os nossos corações e que a tua palavra vá de uma maneira bem profunda, transformando e mudando as nossas vidas. Em nome de Yeshua HaMashiach. Deus te abençoe.